Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja conosco, meus irmãos. Hoje nós vamos meditar numa sugestão do presente diário com o tema preocupações. O texto é de Lucas capítulo 12, versículo 22 até o versículo 31. Esse texto é muito conhecido porque é a versão que o evangelista Lucas dá daquilo que Mateus também já ofereceu, que é a pregação de Jesus, chamado Sermão do Monte, que ocupa o capítulo 5, o capítulo 6 e o capítulo 7 de Mateus. O assunto é o mesmo. De modo que você, naturalmente, já ouviu falar daquelas palavras de Jesus que diz assim: não andeis preocupado com coisa alguma. Tá? Olhe o lírio dos campos, olhe os pássaros, entendeu? Porque o Pai Celestial cuida de todas as coisas e eles não vivem preocupados. Aí faz aquela pergunta, tanto em Mateus quanto em Lucas, a pergunta: porventura não valeis vós muito mais do que os pássaros, ou muito mais do que os lírios? Está entendendo? Então, é esse texto que fala sobre as preocupações, é o texto selecionado para hoje. A ideia central do escritor desse texto de hoje é que a preocupação não acrescenta nada. Ou seja, acho que a preocupação só piora a situação, não acrescenta positivamente nada na vida. Bom, pensemos. Nós recebemos da parte de Deus a vida e o corpo. A vida só Ele nos dá. E o corpo Ele teceu e nos deu. Muito bem. Então, agora, tudo advém as nossas preocupações dessas duas coisas, da vida e do corpo. Como cuidar da vida e do corpo. É engraçado porque a vida está dentro do corpo, mas o corpo, por sua vez, está dentro do tempo. Aí está, dentro do tempo. Então, o tempo, que tempo? O tempo que a gente tem de vida. E essa vida dentro do corpo. Quando cremos no Senhor Jesus, o nosso corpo tornou-se morada de Deus, templo do Espírito Santo. Tá bom? Isso deve nos levar a experimentar e nos apropriar da grande bênção. Nós somos agora filhos de Deus, não meras criaturas de Deus, mas filhos de Deus. Então, o tempo que temos é a vida, e sabemos e devemos saber cuidar desta vida dentro deste tempo. Pouco adianta ter longa vida se o corpo se tornar uma velha carcaça. Porque aí a gente só tem vida, mas não tem absolutamente qualidade de vida. Claro que eu não estou aqui defendendo a eutanásia ou qualquer coisa semelhante. Mas eu creio que uma religião boa e bíblica é aquela que ensina a gente a cuidar da vida, do corpo, dentro do tempo que nós temos. A vida é a nossa existência, portanto, dentro do corpo, e o corpo dentro do tempo que temos ao dispor. E qual é o tempo que nós temos a dispor? Pense, ontem você não tem mais esse tempo, já passou. Amanhã você também não tem esse tempo, você não sabe se vai chegar amanhã. Então o tempo que nós temos é o tempo chamado hoje. Isso significa que ter essa perspectiva é sempre urgente e é sempre também boa a gente pensar no hoje. Porque grande parte das preocupações, de acordo com o texto que Jesus, do discurso de Jesus, está registrado nos evangelhos, sabe o que é? É a nossa preocupação. Quanto que havemos de comer? Quanto que haveremos de vestir? E assim por diante.
Sempre a nossa preocupação está com o amanhã, ou o tempo depois, não tanto com o tempo de agora, certo? Então, qual é a chave para cuidar-se da vida e para viver a vida não tomado pelas preocupações? Agora, confesso, preocupações, quem não tem, todos os seres mortais, crentes e descrentes, evidentemente, espero, e a Bíblia diz isso, né? Que os crentes deveriam se portar de um modo diferente, não como os incrédulos. Vejam que Jesus diz nessa pregação do Sermão do Monte: os gentios é que fazem essas coisas. Que coisas? Quem são esses gentios? Os gentios são os incrédulos, que fazem essas coisas o quê? Só vive para esta vida, só vive pensando em amigalhar coisas para o amanhã. Gentios é que procedem assim. Quanto a vós, não andeis preocupados quanto que haver de comer, de beber, de vestir. Porque se o Pai cuida de coisas bem menos importantes como os pássaros e os lírios, não cuidará porventura de mim, não cuidará porventura de você. Então, a chave para vencer essas preocupações e não ser tomado pelas preocupações desta vida na verdade, é o remédio. Não é olhar o passado, tá entendendo? Nem tampouco ficar contando com o futuro que ainda não está com você. Eu vou lembrar aqui mais uma vez a história de Francisco de Assis. Ele foi um cara que resolveu abdicar tudo do que é ambição de coisas materiais e viver sobre os cuidados de Deus, porque ele diz assim: se Deus cuida dos pássaros, vai cuidar de mim. Se Deus cuida das plantas, vai cuidar também de mim. Então eu vou viver o dia de hoje fazendo bem, vou estar servindo a Deus, glorificando a Deus, pregando o seu evangelho, e as coisas que são necessárias para o corpo e para a vida, Deus acrescentará. Por isso que nesse texto Jesus diz assim: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas ou serão dadas por acréscimo. Não é? Bom, essas figuras que Jesus usa dos pássaros, dos lírios, não é? Elas parecem irreal, porque parece estar dando a entender que a gente deve viver uma vida contemplativa, em uma vida dentro do quietismo, ou seja, não fazer nada e só esperar de boca aberta que Deus mande tudo lá do céu. Não é bem assim, gente. Nós sabemos que não é assim, tá? Não é isso. Essas são figuras para exemplificar que Deus, como cuida das outras coisas, e menos significativas, cuida também de nós, tá? Porque nem sequer simples seres humanos nós somos. Somos mais do que isso, nós não somos gentios, nós somos filhos de Deus. Não são meras criaturas, são produção, nascido de Deus, que vive e deve viver, portanto, para Deus. Aí, no versículo 34, porque o texto sugerido não vai até o versículo 34, mas o versículo 34 está dentro desse mesmo contexto de Lucas, não é? Capítulo 12, diz assim: porque aonde está o vosso tesouro, ali está o coração. Eu acho que aí a gente encontra uma chave. Já viram alguém dizer que não tem tempo para ir à igreja, não tem tempo para orar, não tem tempo para ir à Bíblia? Por que não tem tempo? Não tem, porque vive tomado pelas preocupações da vida, das coisas materiais do dia a dia. Entendeu? E é engraçado que às vezes essas pessoas vão para o hospital ou ficam num quarto involuntariamente, sem poder trabalhar. Aí disse: agora eu tenho tempo para pensar em Deus. Mas por incrível que pareça, tem algumas pessoas que quando estão nessa situação de enfermidade, ao invés de pensar em Deus e ao invés de pensar melhor na sua vida,
fica pensando mais em como revidar erros, insultas, perseguições, traições, deixa eu sair daqui, que ao peso você vai me pagar, e etc. Tal, e não se remenda. Por isso que a gente aprende que as provações, elas são necessárias e são úteis para fazermos a gente refletir. Mas tem gente que não reflete. É engraçado que o sol que amolece a cera é o mesmo sol que endurece o barro. Então, tem gente que nas provações fica mais incrédulo e revoltado contra Deus, e outros ficam mais dóceis. Tenhamos cuidado para observar, então, essas coisas. Porque tem muita gente que diz assim, não, eu não tenho tempo para ir na igreja, porque está cuidando do dia a dia, está cuidando da vida, está cuidando disso. E onde está o tesouro? Naturalmente, essas pessoas estão mostrando na sua vida que o tesouro dela não está em Deus. Jesus disse que quem tem o tesouro em Deus está juntando tesouros nos céus. Olha, os tesouros aqui da terra, ladrão roubam, ferrugem corrói, e eles se danificam. Porque, no final das contas, se você conseguir mesmo guardar a vida toda esses bens e amigalhar e acrescentar, no final das contas você não leva nada, e agora vai ficar um problema aí para a divisão de bens com os herdeiros que nem sempre, ou quase sempre, não sabem valorizar o suor que você derramou, o sangue que você deu para adquirir aquelas coisas. E quantas privações você fez para amigalhar e depois não leva nada. Tem que voltar do jeito que veio. Veio liso e volta liso, tá? Até conhece a história de um pai que fez um pedido. Olha, eu quero, quando morrer, pegue todo o meu dinheiro e põe no caixão. Aí um dos filhos, na hora do sepultamento, antes de sepultar o pai, disse, pai, eu vou pegar aqui esse dinheiro e está aqui um cheque, quando o senhor quiser, o senhor saca, viu? E tirou o dinheiro e deixou o cheque na mão do pai. Isso pode ser piada, mas é uma realidade que a gente realmente não pode levar essas coisas. Porque muita gente acaba com sua vida e acaba com sua saúde para ganhar dinheiro e ter as coisas, e depois perde a saúde, aí vai gastar todo o dinheiro, tudo que juntou, para tentar recuperar a saúde. Ai, é por isso que tudo se consome, tá? O dinheiro também. E se não tem saúde, como é que vai usufruir do dinheiro que juntou? Bom, quem vive, portanto, nessa vida apenas nessa dimensão terrena, é como um tolo. Como disse um cristão, a gente não é tolo, ou melhor, não é tolo quem dispõe ou dá o que não pode guardar para não perder, ou melhor, para ter o que não pode perder. Ou seja, Jesus disse isso, não é? Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então, é preciso juntar tesouros no céu. Grande fonte da preocupação é o amor que temos pelas coisas deste mundo. É isso mesmo, como diz a palavra de Deus em 1 João. Não ameis o mundo, nem as coisas que é do mundo, porque aquele que ama o mundo e as coisas que é do mundo, o amor do Pai não está nele. Se o seu tesouro está em Cristo, você vive aqui, mas não vive com tanta preocupação, não vive preocupado, porque você está juntando tesouros nos céus. E lá, o tesouro que você juntar, ninguém tira, ninguém rouba. Esse é o único tesouro que você vai conseguir levar. São os tesouros espirituais que você juntou para a eternidade. A experiência de muitos cristãos no passado e também no presente é que muitas vezes tem lugares no mundo hoje, e tinha no passado também, onde os cristãos são confiscados de sua liberdade, são tirados dos seus bens, são tirados do seio de sua família, onde ele é levado para um lugar onde ele não pode ter um texto da Bíblia escrito, tira tudo dele. Mas tem uma coisa que ninguém tira
quando verdadeiramente ele é de Deus. Ele é nascido de Deus. Ninguém rouba e tira a fé que ele tem em Deus. Ninguém tira a esperança do seu coração. Ninguém rouba a sua comunhão com Deus. Então, os inimigos ficam pirados ao ver o comportamento de muitos cristãos diante de tais sofrimentos. E eu queria dizer para vocês que isso realmente tem acontecido nos nossos dias, como tem acontecido em alguns países, sabe? Não só de islamismo extremado, mas também de ideologias comunistas e ateístas, onde os cristãos não podem viver. Tá? Em muitos lugares neste mundo onde a diversidade para o cristão é muito grande. Só pode ser cristão quem realmente é, porque do contrário não consegue enfrentar esse sofrimento e todas essas vidas. Então, às vezes, o inimigo fica pirado como cristão, consegue ficar tranquilo diante de tais sofrimentos. Então, ele diz, vamos matar esse cara. Aí o cristão disse assim, oh, que glória! Se ele tirar a minha vida, eu vou me encontrar com o meu Senhor, e vou viver eternamente com o meu Senhor. Onde está o tesouro? Aí está o seu coração. Não tem ninguém que roube a fé e a sua comunhão com Deus, quando você tem realmente o reino de Deus em primeiro lugar na sua vida. No final do Sermão do Monte, Jesus disse assim, olha, busque o reino de Deus, e pense pelas coisas do reino de Deus, e não se preocupe, as demais coisas serão acrescentadas, não é? Bom, quando o cristão morre, ele está indo de volta para a casa do Pai. Enfim, as preocupações geram sempre, ou são geradas sempre por coisas temporárias. Por isso, a palavra de Deus em Filipenses capítulo 4 diz, ou melhor, pensai nas coisas lá do alto e não nas coisas aqui da terra. Vença as preocupações. Viva com contentamento com aquilo que Deus está lhe oferecendo. A sua vida está dentro do seu corpo e seu corpo está dentro do tempo. Viva na presença de Deus e com ações de graças pelo que Ele tem dado. Quando Ele acrescentou um dia de vida, é bênção de Deus acrescentar a vida. Se Ele tirar a vida, é bênção de Deus, porque Ele está te promovendo para definitivamente você estar com Ele. Queridos, eu acho que é por aí o caminho para a gente vencer as preocupações. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós. Amém.